Muito boa noite a todos. Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Sr. Presidente do Conselho de Disciplina e Fiscalização, Sr. Secretário-Geral, restantes membros do Secretariado Nacional, é quase um hábito falar a esta hora, o que por um lado facilita-me a vida. Eu, pela minha parte, e depois de ver que a moção T foi aprovada, já comecei o processo de retoma da esperança, porque entendo que não vale a pena, se nós não retomarmos a esperança, tentar que outros o façam. E quais são então, ou quais foram os motivos que me levaram desde já a retomar a esperança? O ter percebido que o texto da moção T promove alguma mudança de atitude. Mudança é uma palavra que rima com esperança. E neste caso, no caso dos desafios com os quais Portugal está confrontado, é a razão de ser, ou deve ser, o motor da nossa atividade. A Troika vai-se embora. O pai, porque tem sido para nós o pai, vai nos deixar. E agora? Vai ficar tudo como estava antes? Vamos continuar a fazer de conta que somos a democracia com direitos? Vamos continuar a fazer de conta que os direitos fundamentais de natureza económica, cultural, social e política estão garantidos para a generalidade do povo português, com especial incidência no foro dos direitos laborais? Vamos continuar a fazer de conta que todo o cidadão, quando esbulhado de um seu direito, pode pagar 306 € para instaurar uma ação e que a seguir, se ganhar, ainda assim vai ter que autoliquidar as custas, solicitando à parte que perdeu que reembolse o dinheiro? Eu estou certo que não. Eu estou certo que nós, trabalhadores sociais-democratas, seremos neste âmbito uma voz profundamente crítica da iniquidade e da estupidez do legislador português em determinadas áreas. Mas mais, estou também convencido que no plano da defesa intransigente das condições de trabalho saberemos ser utilizadores fiéis dos princípios consignados no artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é para nós a Bíblia, e que diz, e eu quase que cito: a todos deve ser garantido, pelo trabalho, sustento que permita ao trabalhador e ao seu agregado viver com dignidade. E o combate da dignidade, que já foi aqui várias vezes preconizado, é um combate estruturante, é um combate que não podemos abandonar. E não podemos abandonar por várias razões. A primeira delas é porque nós andamos na Terra agora, não é quando morrermos. E enquanto andamos na Terra temos que ser felizes. E ser feliz significa desenvolver os diversos traços e facetas da personalidade. Não só o trabalho como forma de libertação excelsa do ser humano, como o Papa Francisco tanto gosta de fazer e outros sumos poncífices fizeram antes, mas também do ponto de vista das restantes facetas do que são os nossos gostos ou podem ser. E reporto-me a algo que é absolutamente objetivável: o gosto pelas artes, o gosto pela vida ao ar livre, a cultura do lazer, que é a grande indústria do século XXI, a procura do prazer como forma natural de nos realizarmos como pessoas. Não é só a questão da natalidade, que também tem importância, é a questão da possibilidade real de, através do rendimento que nos é disponibilizado, podermos realmente realizar-nos como pessoas. E é aqui que eu penso que os TSD devem fazer radicar o discurso em torno do rendimento mínimo nacional garantido. Não é tanto o valor, na minha ótica, a expressão monetária do rendimento. É para mim, de outra forma, aquilo que, com esse rendimento, se pode conseguir na tal expansão natural das facetas da personalidade. Penso que falarmos só de aumentos salariais para bitolas que podem até ser propostas por estudos económico-financeiros e esquecendo que os direitos do consumidor estão maltratados em Portugal, por exemplo, ao nível das fidelizações nos contratos de fornecimento de serviços
de comunicações ou de internet, enquanto não tratarmos de suprimir estas barreiras, obstáculos e mecanismos de aniquilamento da liberdade de escolha, até do destino a dar ao rendimento que conseguimos oferir, dizia eu, enquanto isto não for tratado, e também é uma responsabilidade dos TSD, enquanto isso não for tratado, a política salarial por si só não responderá aos problemas. Mas a própria problemática do custo de vida, o acesso aos bens essenciais, a própria problemática da perspectiva da desertificação dos territórios, que aqui já foi aflorada, a própria justa composição de todas as facetas da vida no que toca, por exemplo, ao acesso à habitação, ao acesso à saúde. Note-se o fenómeno que temos vindo a perceber que está a alastrar da substituição do estatuto do utente do SNS pelo de comprador de seguros de saúde para poder manter, ou pelo menos não reduzir, o nível de proteção que tinha vindo até agora quando estamos em situação de doença. Todas estas situações devem nos preocupar, porque são o verso do anverso da moeda das condições de trabalho. Mas mais, nós não podemos ignorar que dos 5.900 e qualquer coisa portugueses que compõem a população ativa, 90% deles não têm outros rendimentos que não sejam aqueles que lhe vêm pela contraprestação do seu trabalho. E, portanto, temos que perceber que este fenómeno laboral é um fenómeno que tem um peso na sociedade portuguesa maior do que às vezes nós próprios julgamos que tem. E é neste peso relevante do próprio envolvimento das pessoas que havemos de pensar o que fazer. E, meus amigos, caras companheiras e companheiros, neste âmbito há duas questões que são sensíveis e que têm que ser tratadas se queremos ter esperança. A primeira diz respeito aos empregos que estão disponíveis e que ninguém aceita. E são muitos. Recentemente tive acesso e fiquei assustado. Por exemplo, no mês passado eram 77.000 as ofertas de emprego que ninguém aceitou. E porquê é que ninguém aceitou? Muita gente aqui, até oradores anteriores, vieram dizer que queriam trabalhar e não tinham onde. Lamento informar, mas é mentira. Há em Portugal um conjunto de ofertas de emprego que ninguém aceita. Será que as pessoas que não aceitam não têm razão? Provavelmente terão os seus motivos. Um minuto, companheiro. Termino já, Sr. Presidente. Terão os seus motivos que nós teremos que analisar, também é uma responsabilidade dos TST. A outra é a problemática do duplo emprego, como sabem é constitucionalmente proibida e que está a aumentar e a aprofundar o flagelo do desemprego. Nós não podemos aceitar que, estando um português desempregado, outro tenha 2 empregos. E temos que ter uma voz ativa no contrariar deste fenómeno, que é um fenómeno egoísta e, portanto, ignóbil, com consequências imediatamente apreciáveis ao nível da tal problemática do flagelo. Por último, no que toca à ação já sindical, eu, como adepto entusiasta dos processos de mediação, não posso deixar de chamar a atenção para a relevância extraordinariamente grande que tem, mas nós não usamos, o processo da chamada negociação cooperativa de Harvard. Em Harvard, no domínio do funcionamento da composição de litígios entre os grandes conglomerados económicos, desenvolveu-se uma estratégia de negociação conhecida por procura de relações de ganhos win-win, que em português significa ganha-ganha. A política da concertação, a política da negociação coletiva e da contratação coletiva em particular não utiliza esses métodos, nem procura essas estratégias. Eu penso que é lamentável e, portanto, faço aqui um desafio. Proponho que todos nós procuremos, junto dos meios sindicais em que temos influência ou até algum tipo de performance, que haja a preocupação de formular a pergunta milagre. A pergunta milagre na mediação e negociação cooperativa é a seguinte: o que é que tu e eu podemos fazer para que tu e eu saiamos a ganhar? Esta é a mensagem que me quero despedir de todos vós. Uma mensagem que pode, e a meu ver, dar resultado. Talvez esta estratégia possa permitir que então
as empresas passem a ser os Queria seus que terminasse, representantes. companheiro. Termino já. Apesar de gostar de estar a ouvir, podia que acabasse, por favor. Com certeza, Sr. Presidente. Acabarei com certeza com uma mensagem de esperança. Se estes métodos puderem ser utilizados, estes caminhos puderem ser trilhados, a esperança que hoje já se apoderou de mim, tenho certeza que contagiará um conjunto muito apreciável de portugueses. E então, assim, haverá condições para a mudança. E uma vez Dalai Lama, quando perguntado sobre se podíamos ou devíamos mudar o mundo, respondeu: não, muda-te antes a ti. Se o conseguires fazer, o mundo mudará contigo. Disse. Obrigado, companheiro.